Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é problemas nas garagens dos condomínios. Bom, os nossos convidados mais que especiais são Dr. Alexandre Marques, advogado especializado no segmento condominial, viaja o Brasil inteiro dando palestra, aulas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. E Cristóvão Luiz Lopes, um síndico profissional de muito sucesso aqui no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor, vou começar com você. Para a gente falar de problemas, a gente precisa entender um pouco da legislação. Isso mesmo. Queria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador sobre vaga fixa, escritura, determinada. Eu queria que você falasse um pouquinho. O assunto de garagem é sempre um assunto bastante polêmico, né? Os nossos amigos aí que estão nos assistindo certamente sabem disso, síndicos, conselho, moradores, administradoras, né? Colegas advogados. E vamos começar definindo na legislação os tipos de vagas de garagem que nós temos em condomínios. Então nós temos vagas determinadas e indeterminadas, ainda que numa área comum. Temos as vagas escrituradas, que são aquelas vagas que têm um registro próprio de matrícula imobiliária e estão para a lei como uma unidade condominial autônoma, inclusive em muitos casos pagando cota condominial. São os tipos de vaga de garagem que nós temos em condomínio e que gera bastante polêmica no dia a dia. Perfeito. Começar já pro nosso síndico. Nos seus condomínios, hoje são 8 condomínios que você 8 condomínios, síndico. Isso. Eles todos têm sorteio de garagem ou alguns já são com vagas determinadas, fixas? Não. Dos 8 condomínios eu tenho 3 que têm sorteio de garagem. 3. O restante das vagas são fixas. Os que têm sorteio dão um pouco mais de trabalho, né? Dá um certo trabalho com relação, não muito na hora da assembleia, em decorrência de que a gente tenta fazer uma associação entre os moradores antes, né, da Assembleia, até para que haja um bom senso. Então, já prevendo os possíveis problemas, você faz um pré para evitar esses problemas. Exatamente. A gente já procura saber quem tem... Porque lá as garagens são PMG, que a gente costuma dizer, né? Pequena, média, isso já é um grande problema também, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, doutor? É verdade. Construtoras. Exatamente. Então, eu procuro fazer um censo e tentar fazer entrar no consenso lá com todos. Doutor, para começar, sorteio. Não existe uma legislação explicando qual que é o correto para um sorteio de... Exatamente. A confusão já começa daí. A lei não prediz nada no sentido de como fazer o sorteio, que periodicidade, como deve acontecer, aquela coisa toda. Quero chamar a atenção dos nossos telespectadores no seguinte sentido, né? O pessoal que está assistindo para a internet, no seguinte sentido. Mesmo os condomínios que já têm, através de um sorteio, vagas que foram definidas, que são as chamadas vagas determinadas, ainda que em área comum, né? Esses condomínios que já estão estatuídos aí há muitos anos, um condômino, se sentir prejudicado, atual, que mora lá ou que vem a adquirir um imóvel ali, pode ingressar com uma ação judicial exigindo que um condomínio faça um novo sorteio de vagas de garagem. Por quê? Digamos que ele foi premiado com a pior vaga de garagem existente no prédio, aquela que fica no meio de 4 colunas, sim, meio arredondada, ele não consegue entrar, aquela coisa toda. Ele pode sim pleitear na justiça, no judiciário, que haja um sorteio periódico novamente. E nós temos jurisprudências favoráveis a esses moradores. Deixa eu entender uma coisa. O que você está querendo dizer é o seguinte: a maioria dos condomínios que tem essas vagas variadas, né, que são via sorteio, elas determinam na convenção 2, 4, 5 anos. Uhum. E alguns condomínios, em assembleia, tornam elas fixas sem sorteio. Determinadas através de um sorteio inicial, que geralmente se dá quando da entrega do condomínio pela construtora. Ela entrega com vagas indeterminadas, sendo que cada unidade condominial tem direito a uma vaga de garagem. E aí eles fazem um sorteio preliminar no início da vida do condomínio, dizendo que o apartamento 11 vai parar ali, o 33 vai parar aqui. E que não terão novos sorteios. E não terão novos sorteios. Serão fixas. Serão determinadas, ainda que numa área comum. E o que você está querendo dizer, estou traduzindo aqui para leigos que não são advogados como você, o que você está querendo dizer é assim: se está na convenção que é indeterminadas, o que prevalece é que são indeterminadas. Que são indeterminadas. Então, uma assembleia que tornam elas determinadas pode ser revertida e será revertida com uma possível ação. Exatamente. Nós só temos 2 jeitos de mudar uma decisão assemblear, e o Cristóvão sabe disso muito bem, né?
é através de uma nova assembleia ou uma decisão judicial. São as duas formas Sim. que você muda uma decisão assemblear. Tem muito síndico de condomínio que afoitamente, por conta própria, quer mudar alguma coisa que é feita no condomínio que foi aprovada lá atrás numa assembleia. Ele só pode fazer isso através de uma assembleia nova, né? Porque se foi decidido em assembleia, só pode ser alterado em assembleia. Então, nessa situação, o morador pode exigir que haja um novo sorteio? Pode. Ah, mas no nosso condomínio essas vagas estão determinadas há 15 anos. Ainda assim ele pode solicitar. E tem ganho, né? A maioria dos casos. E tem ganho. A maioria dos casos tem ganho. Cristóvão, qual tipo de sorteio ou quais tipos de sorteios você usa nesses condomínios? Então a gente sabe que tem aquele sorteio que é o casado, né? Já sai a unidade e qual será a vaga. Sim. Tem o sorteio que é o sorteio e escolhe um grupo de vagas estudado, pré-determinado. Então tem o bloco 1, bloco 2. Como que você, nesses condomínios, como que é feito para evitar os possíveis problemas futuros que você já contou aqui pra gente, que o problema não é antes, e sim normalmente depois. Isso, exatamente. Bom, nos meus condomínios, esses 3 que eu havia comentado, na assembleia específica para sorteio de vagas, a gente eu costumo colocar um mapa da garagem. Sim. E lá eu só separo, bem na verdade, os inadimplentes, né, que eu deixo por último, e ali, à medida que Só um minuto. Pode, doutor? Não pode. Estava esperando você perguntar. Não pode. Não pode. Não pode. Tem muita coisa, eu estou perguntando, isso aqui é de praxe, tá? Isso Sim, que você está falando, a maioria sim. dos síndicos procedem dessa forma. Exatamente. E aí eu queria saber, porque nem sempre, uma coisa que eu sempre falo, e aí o doutor está aqui para me corrigir se eu estiver falando errado, é que nem sempre o que é feito e não dá problema é o certo, né? Exatamente. Porque às vezes ele só é visto como um problema quando entra com uma ação e o juiz determina isso. Exatamente. Bom, já explicado isso, inadimplentes podem ser jogados para o final? Não, o inadimplente, ele participa do sorteio de vagas Sim. de garagem como se adimplente fosse. E por quê? Em pé de igualdade, do mesmo jeito, não pode o condomínio fazer um sorteio primeiro entre os adimplentes e aquelas vagas remanescentes sortear entre os inadimplentes. Não pode, tá? Por quê? Porque a vaga de garagem, ela é um acessório do principal, que é a unidade condominial. E como tal, ela acompanha o direito real de propriedade. Então, ainda que ele esteja inadimplente, ele tem direito, sim, a escolher a vaga de garagem em pé de igualdade com o adimplente, porque é um direito real de propriedade dele. Colocá-lo para escanteio, para um sorteio a posteriori, que vai eventualmente prejudicá-lo, ele vai ficar com as piores, eventualmente, vagas ali do condomínio, fere um direito constitucional. E uma possível ação do princípio, provavelmente pode anular essa exato, assembleia. da isonomia de tratamento das pessoas que está na Constituição Federal da República. Quer ver uma outra situação que o inadimplente participa em pé de igualdade como se fosse adimplente? Naquelas questões do condomínio, Cristóvão, que precisa da unanimidade de votos dos condôminos para decidir alguma coisa. Se o inadimplente não pudesse votar numa situação nunca como teria essa, unanimidade. você nunca teria unanimidade. Sim, verdade. Entendeu? Então, em algumas Essa é uma situações... discussão ele- recorrente, né, em alguns, e aqui a gente está tendo essa opinião, mas eu já vi opiniões diversas, não desse assunto, de outros assuntos, sobre a questão da participação de inadimplente, Adimplentes. do que o inadimplente vota ou não Isso, vota, porque... E mesmo entre os advogados existem algumas Divergências de opinião. divergências, e entre os casos julgados pelos juízes. Né? Exatamente. Justamente. O meu amigo advogado, grande amigo, doutor Rodrigo Carpá, e a gente diverge em alguns pontos de vista, mas no fim a gente chega num consenso. lá. Essa explicação que o doutor acabou de falar é bastante pertinente. Eu, particularmente falando, eu não tinha totalmente esse entendimento. Em consulta em outros, né, até mesmo com outros colegas, a prática realmente era essa. Muitos síndicos procedem dessa forma Muitos síndicos mesmo. procedem dessa forma. Não vou dizer que vai ficar exposto, mas a gente procura colocar os inadimplentes, né? Por último, depois fazer essa diferença. Cristóvão, só voltando aqui para uma outra parte, você separa em blocos, então, por exemplo, você faz uma separação dos elevadores, então condomínios que são maiores, por exemplo, para não ter... Porque a gente tem hoje garagens gigantescas, Sim, né? sim. Então, por exemplo, tem garagem que tem mais de 200 metros. Sim, é verdade. Então, o elevador de acesso ser aqui e o cara pegar uma garagem do outro lado não seria muito inteligente. Entendi. Vocês fazem um mapeamento para não ter esse tipo de problema? Não, na verdade eu não trago essa responsabilidade para mim, na verdade. Tá. Eu deixo para que eles entrem em consenso. Eu faço o simples sorteio, Tá. né? E deixo para que os próprios condôminos entre si façam esse acordo. Até porque eu entendo também, existe também uma outra divergência também de costume
que eu me sinto até sensibilizado em falar com relação a pessoas com deficiência, Sim. idosos, né, que muitas vezes se sente prejudicado. Né? Um cadeirante, por exemplo, no sorteio pega uma vaga muito longe, ou então uma vaga que fique difícil para ele poder descer do carro. Já vou te interromper e vou trazer de novo para o nosso especialista. O que pode ou o que deve ser feito para as pessoas com dificuldade de locomoção, então, por nós exemplo? temos leis que tratam a respeito dessa questão da acessibilidade, da mobilidade, da necessidade de atender essas pessoas em específico, né? E normas técnicas da BNT que também têm que ser cumpridas. Então, o que diz a norma e a lei? Coincidentemente, óbvio, né? Porque elas regram a respeito disso. Os condomínios novos entregues pelas construtoras a partir da vigência da lei já vêm com essas vagas de acessibilidade determinadas, próximas a elevadores, próximas a áreas de acesso, de rampa, aquela coisa toda. Então isso é muito pacífico, geralmente não tem muito problema, né? Algumas construtoras, infelizmente, colocam essas vagas de um jeito que, por exemplo, quando um outro carro para e alguém tem que passar um carrinho de supermercado com as compras ali naquele espaço, às vezes não consegue, tem que tirar o carro, tem que fazer uma ginástica ali, mas pelo menos a vaga já está ali determinada, o que gera uma confusão, uma polêmica menor no condomínio. Deixa eu te fazer mais uma interrupção. Mas também o síndico tem que criar um procedimento para que oportunistas não se privilegiam dessas normas. O Cristóvão, tenho certeza que ele passa por essa situação com bastante frequência, do condômino que não é portador de necessidade alguma, a não ser a necessidade de ter menos cara de pau, né? E aí para naquela vaga de garagem, né? Para descer lá uma compra que ele fez, ou para descarregar um móvel, alguma coisa assim, quando na verdade não poderia. Isso é um péssimo hábito, mas parece que é a mania do brasileiro. Você vai em shopping center, você vai nesses hipermercados, você vê gente parando nas vagas de idosos, portadores de necessidades especiais, pessoas comuns. Com muita né? frequência. E muita frequência. Exato. Então, isso não tem como isso é uma questão de educação, não tem como resolver em meia hora ali de assembleia, né? Agora, aqueles condomínios antigos que não têm essas vagas, e o pior de tudo ainda, não tem nenhum portador de necessidades especiais. E mais, as vagas são escrituradas, né? São propriedades, são matrícula, né? Como é que faz para resolver uma questão como essa? Pode falar. Ótima pergunta, mas não respondi ainda. Eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso e a gente vai para o intervalo e você vai responder no segundo bloco. Perfeitamente. Olho na tela. Meu nome é Isabelle Lavin, sou formada em jornalismo e marketing, sou síndica profissional na Vila Nova Conceição, em São Paulo, capital. Muitos moradores sempre me incentivaram a me candidatar, eu nunca tive interesse. Aí um belo de um dia deu vontade e eu me candidatei e venci. Fiz o meu primeiro ano, gostaram do meu trabalho, fui para o segundo ano e hoje já estou no 4º ano de mandato. Como em qualquer profissão, é de extrema importância se qualificar. Eu decidi fazer o curso de síndica profissional há 1 ano atrás. Para mim foi maravilhoso, eu já fiz 2 cursos, estou muito feliz e eu acho que só me ajudou, porque hoje eu tenho muito mais bagagem, me sinto muito mais segura na hora de tomar as decisões. E é muito bacana você sentir na prática aquilo que você já ouviu na aula, aquilo que você já discutiu com alunos, com pessoas que você já trocou experiências. É muito interessante. Hoje sou responsável por 2 condomínios de alto padrão aqui na Zona Sul de São Paulo e tenho sociedade com engenheiro, também síndico profissional, e estamos fechando com 2 condomínios nesse momento. Os síndicos do futuro são síndicos cada dia mais qualificados, informados e que estão atentos cada dia mais às normas, as leis e que informam os condôminos, que comunicam os moradores do que estão fazendo, os síndicos que são transparentes. Bom, estamos de volta. Você já deixou um assunto no ar bem relevante. Eu tenho outras perguntas. Vaga PMG, problema com a construtora, aluguel e venda de vaga de garagem para gente que não é do condomínio. Você vai me responder isso e você vai contar os seus casos no segundo bloco. Perfeito. Você que está em casa, sexta-feira, essas informações para vocês. Até lá.